Falar sobre a biografia de alguém é sempre muito difícil, principalmente da biografia de um pastor, pois a vida tem duas faces, a face positiva e a face negativa, e o problema está em saber diferenciar as duas. Pois o passado pode ter sido duro, mas ele deixou o seu legado, que com certeza foi regado de tristezas e de alegrias, de perdas e de ganhos, de ilusões e de realizações. E todo esse emaranhado nós chamamos de vida. E a existência do pastor Marcos Mares não foge a essa regra, tendo em vista que ele também é um ser humano. Sendo assim, vamos conhecer um pouco sobre o homem por trás deste nome, Marcos Mares. Marcos nasceu na Bahia em 3 de março do ano de 1980, mas aos 4 anos de idade, ele e sua família mudaram-se para Brasília e até então eles têm vivido na capital. E foi por influência de sua mãe que ele conheceu a fé cristã. E aos 15 anos de idade, ele foi batizado na igreja sede de Ceilândia Sul, ou seja, nos primórdios de sua caminhada cristã, a sua fé foi desenvolvida e fortalecida na Assembleia de Deus do Condomínio Privé. No passado, certo pensador disse: nós não experimentamos as coisas como elas são, nós experimentamos as coisas como nós somos. Assim, logo após o batismo, o Marcos se afastou da igreja por razões que somente ele poderia explicar. Pois é certo pensar que na maioria das vezes não existe uma conspiração externa, mas sim uma disponibilidade interna que produz em nós determinados comportamentos. Mas felizmente, depois de poucos anos, Marcos retorna à igreja e mais firme do que nunca. Novamente, ele passa a fazer parte da congregação do Condomínio Privé e nesta congregação ele se tornou um membro de fundamental importância. Pois ele atuou no departamento infantil e na sonoplastia. Foi músico no grupo de louvor, professor da escola dominical, membro do corpo de obreiros e um braço forte na construção civil do templo. Note que ele foi muito bom para a congregação, mas a congregação também foi muito boa para com ele. Pois foi aqui, na Assembleia de Deus do Condomínio Privé, que o Marcos conheceu a jovem e honorável Michele Falcão. O tempo de namoro e noivado entre os dois foi de pouca duração, sinal esse do crescente amor de um para com o outro. Então, Marcos e Michele se casaram no dia 14 de setembro do ano de 2001 e tempos depois, nasce o primeiro filho do casal. Após o casamento, Marcos se tornou ainda mais atuante na igreja e galgou posições ministeriais mais elevadas, ao lado de ilustres obreiros de sua época, tais como João Batista, Gilmar, Abenezi, Agenor, João Adão, Misael, Osmar, Marco Aurélio. E foi neste período que ocorreu a mudança radical na vida ministerial do Marcos. Há um trecho bíblico escrito em Isaías capítulo 6, verso 8, que diz: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse trecho retrata bem um determinado acontecimento com Marcos. Era dia de reunião de obreiros na sede. O pastor-presidente tomou a palavra e perguntou algo do tipo: Estamos precisando de um obreiro para assumir uma congregação. Dos presentes aqui, alguém poderia assumir? De forma quase que imediata, o Marcos aceitou a chamada. Assim, ele e sua família foram enviados a um município localizado no sul do estado de Goiás, na divisa com o estado de Minas Gerais, chamado de Itumbiara. Naquele momento, o Marcos passou a ser chamado de Pastor Marcos. E ele foi pastor em Itumbiara por quase 4 anos. Após este período, o pastor Marcos foi enviado para liderar uma igreja localizada em Águas Lindas de Goiás,
cidade essa que faz parte da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. O pastor Marcos ficou 2 anos em Águas Lindas e durante esse período ele compartilhou com a congregação um pouco de seu conhecimento e habilidades, de tal forma que ele se tornou querido pelas pessoas. Ao encerrar o seu período em Águas Lindas, o pastor Marcos foi chamado para congregar na sede da Assembleia de Deus em Ceilândia Sul. E lá, ele foi convocado para ser um dos copastores da igreja. Participou de projetos missionários em outros estados. Realizou formação continuada na área de teologia, juntamente com outros obreiros. E vale ressaltar que ele se tornou um dos professores formadores de obreiros do campo da Assembleia de Deus de Ceilândia Sul. E o período de sua atuação na sede durou 6 anos. Mas entre tantas ocupações, o pastor Marcos nunca deixou de ter os momentos de lazer com a sua família, pois o lazer repõe as nossas energias, une melhor a família, nos faz conhecer lugares jamais vistos e nos permite desfrutar a presença de entes queridos. Assim, o lazer é como um oásis no meio do deserto, que nos prepara para dar continuidade à nossa jornada através do seu alento. Para muitos poetas, o amigo é como um sorriso, é como um olhar bem limpo e é o contrário de um inimigo, pois a amizade derrota a solidão, corrige o erro e aponta a direção. Mas o rei Salomão foi ainda mais longe ao dizer que existe um amigo mais chegado do que um irmão. E provavelmente o amigo mais chegado ao pastor Marcos chama-se Misael, pois nos momentos mais importantes eles sempre estiveram lado a lado, como por exemplo, os dois fizeram um combinado e se casaram com suas respectivas noivas no mesmo dia. E note que foi o atual pastor-presidente, Luiz Carlos, que realizou a cerimônia dos casamentos. Os dois participaram e desenvolveram seus ministérios no mesmo corpo de obreiros. Estudaram juntos, formaram-se em teologia na mesma classe, tomaram como esposa 2 jovens da mesma família e, de costume, fazem almoços para celebrarem a vida. Então aí está um exemplo de amizade. Ser guiado pelo Espírito de Deus significa não saber, necessariamente, para onde está indo. E com o pastor Marcos não foi diferente, pois ele saiu da igreja sede para pastorear uma igreja na quadra 7 de Ceilândia Sul. E apesar de ter ficado apenas 6 meses na congregação, ele ainda celebrou um casamento. Depois de ter percorrido todo este longo caminho e de ter adquirido tantas experiências, o pastor Marcos é convocado para retornar à sua antiga congregação, a Assembleia de Deus do condomínio Privé. Mas o seu retorno não foi apenas como membro, mas sim como líder da comunidade local. E assim como sua família, muitos se alegraram com a notícia da sua chegada. E expectativas positivas foram geradas. O pastor Marcos estava firme e forte e cheio de planos e projetos para o futuro. Porém, algo inesperado abalou todo mundo. A pandemia do coronavírus obrigou todos os cristãos a mudarem suas habituais formas de buscarem a Deus. E para evitar a proliferação do vírus, os templos religiosos foram impedidos de funcionar. Mas o pastor Marcos não se deixou abater pelas circunstâncias e, na medida do possível, criou meios para dar continuidade aos trabalhos da igreja. Os cultos passaram a ser transmitidos online e, assim, o ensino da palavra de Deus não foi interrompido. Para motivar e engajar os adolescentes e jovens, foi feito gincanas bíblicas.
o batismo nas águas continuou acontecendo, tanto de irmãos quanto de irmãs. E até mesmo casamentos foram celebrados, ou seja, o pastor Marcos se manteve sempre motivado. Mas agora, é necessário fazer uma ressalva e mencionar que, em todas as conquistas que o pastor Marcos alcançou, a sua esposa Michele o auxiliou. Pois uma boa esposa é um grande consolo para o homem em todos os contratempos e dificuldades. E muitas vezes esquecemos que, sem o apoio da esposa, pastor algum se mantém firme no ministério. Mas graças a Deus, o pastor Marcos foi abençoado com uma companheira virtuosa. E sob a liderança do pastor Marcos, a igreja do condomínio privê se mantém de pé, apesar das dificuldades que muitas vezes nos têm assolado. E ao pensarmos sobre a atual conjuntura do mundo, completar mais um ano de vida é de fato um milagre divino. E somos gratos a Deus por sua vida, pastor Marcos. E apesar de não ser possível para nós garantir que seus dias futuros serão melhores ou piores, nós podemos garantir que, com a graça de Deus, todos os obstáculos perante você serão superados. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu aniversário, pastor Marcos, e que Deus continue te abençoando.